Ok, boa, boa. Pronto. Toda a nossa sabedoria está neste momento a ser gravada para a posteridade. As nossas pérolas preciosíssimas de sabedoria. Filipe, finalmente conseguimos ligar. Então, Finalmente. o objetivo deste vídeo é o pessoal ficar a conhecer-te, a ti melhor, em princípio. Deixa-me mudar aqui uma coisa que eu tenho à frente. Ok. Vou pôr isto depois no YouTube, por isso quem está a ver coisas no YouTube vão ter, provavelmente aqui a aparecer em cima, links para outros vídeos em que eu gravei com outras pessoas que vocês sim. também devem consultar. No caso do Filipe, o objetivo desta conversa é ficarmos a conhecê-lo melhor como pessoa e como potencial professor de língua japonesa, colaborador do projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal. Bem-vindo ao barco, a este barco feliz, a este Yellow Submarine, que anda nos mares de Portugal e do Japão. E aquilo que toda a gente quer sempre saber, portanto, eu vou fazer a Vox Pop, não é? Aquilo que toda a gente quer sempre saber é porquê o Japão? Podia estar atraído por todas as culturas e línguas do mundo, porquê o Japão e a língua japonesa? Passo o meio. É uma boa questão, mas acima de tudo, porque desde pequenino sempre senti um fascínio enorme pela cultura, especialmente pela cultura. Fascínio esse que se veio a confirmar depois da visita que fiz ao Japão, em 2019. Veio confirmar todas as minhas suspeitas que eu já tinha acerca daquela sociedade. Costumo dizer que não há sociedades perfeitas, mas para mim a sociedade japonesa é aquela que se aproxima mais da perfeição. Acima de tudo, acerca disso. E quando tu visitaste o Japão, em 2019 também por lá andava, não é? Foi antes do Covid nos mandar a todos para casa. Exato. Mas 2019 foi um ano de muita transformação no Japão, não é? Eles fizeram aquela coisa do início da era Reiwa, foi o primeiro ano do novo imperador, havia uma atmosfera e um ambiente de renovação, de recomeço, de novidade. O que é que tu sentiste em particular no Japão naquele ano que tu achas que era muito específico do tempo presente? E que te fez assim imaginar como é que o Japão vai estar num futuro próximo? Acho que na altura achei que eles estavam a querer dar um passo em frente, querer ser uma sociedade mais aberta para todo o mundo. Notei essa grande diferença, visto que durante séculos e séculos eles estiveram sempre concentrados naquela ilha, e acho que cada vez mais na atualidade conheci pessoas que querem conhecer outras sociedades, tal como uma sociedade europeia, e isso foi fascinante para mim, a vontade de querer conhecer pessoas de outros continentes. Já tive a felicidade de estar em vários países e acho que nunca me senti tão bem recebido e sentir pessoas que nos quisessem conhecer, genuinamente conhecer, não é aquela situação do é um turista, pronto, não, tinham mesmo vontade de nos conhecer e acho que nunca me senti tão bem tratado como naquela sociedade. Também é essa a impressão que eu tenho, não só comigo, mas com as pessoas que eu levo ao Japão. Às vezes pela primeiríssima viagem, às vezes até nem têm assim uma preparação mental muito grande para o que é que vai ser o Japão. Não têm expectativas nesse sentido e também ficam agradavelmente surpreendidos com a curiosidade do japonês em relação ao resto do mundo. E acho que há uma grande diferença geracional, não é? Se nós estivermos a falar das pessoas, se calhar assim, arredondado de 40 anos para baixo, acho que são aqueles que estão mais receptivos. Sim. Também foi isso que notaste, não é? Pronto. Porque querem mesmo saber e porque é que está aqui e o que é que está aqui a fazer, mas no sentido de interesse genuíno e consomem muitos produtos vindos do estrangeiro e têm muita curiosidade para o resto do mundo. Então, quer dizer, a minha perspectiva, e eu acho que também é um bocado a tua, é que Portugal e o Japão, em particular Portugal e o Japão, têm muitas avenues, muitos rios, muitos caminhos de desenvolvimento pela frente, se souberem agarrar as oportunidades. Quais é que tu achas que são as oportunidades mais juicy para quem está agora a tentar entender mais sobre o Japão e a cultura japonesa? Que oportunidades de intercâmbio, de desenvolvimento académico ou até profissional é que tu achas que vão ser assim o futuro próximo das relações bilaterais? Eu acho que existem muitos caminhos para explorar. Tal como tu disseste, Portugal e Japão já têm uma relação muito antiga, mesmo do tempo dos descobrimentos.
que é um facto que muita gente desconhece. Basicamente, eu posso referir, por ignorância da minha parte, eu sempre associei os descobrimentos ao Brasil, à Índia, às colónias que descobrimos em África, mas não me lembro de referir nem sequer um ponto do Japão. Posso estar a ser ignorante, mas nessa altura não me lembro de ter essa percepção. À medida que uma pessoa vai crescendo e vai ganhando mais conhecimentos, é que percebe que os portugueses tiveram um grande impacto, aliás, um grande impacto no Japão, e até existem marcas dessas ligações. Na altura, em salvo erro, em Nagasaki, eles têm uma forte influência. Mas em Nagasaki edificaram lá mesmo igrejas, tentaram introduzir a nossa religião, o cristianismo, e desde aí que existe uma forte ligação que eu acho que tem tudo para ser explorada. Também achei isso. E há alguns japoneses, eu digo muitos, mas eu sei que as pessoas querem números e querem quantidades, mas, meus amigos, essas quantidades não estão feitas porque falta fazer um estudo, um assessment rigoroso e quantificar estas coisas. Mas há realmente muitos japoneses que quer colaboram na parte do import-export de produtos e serviços, mas o que eu tenho notado é que há muitas oportunidades para quem está em Portugal, é português ou é falante nativo português. Pronto, vamos alargar a coisa assim. Pode ser do mundo PALOP, do mundo lusófono, mas é falante nativo de língua portuguesa e, ao mesmo tempo, se adquirir competências em língua japonesa e se adquirir competências em compreender a cultura japonesa e capacidade de se adaptar e de estar e de funcionar no seio da sociedade japonesa, tem de facto muitas portas abertas para si, porque do lado dos japoneses eles precisam desses profissionais. Eles precisam desses profissionais nos quadros das empresas, nas estruturas académicas. Cada vez mais. Faz-lhes falta isso. Exatamente. Quem está um bocadito por dentro do assunto sabe que a situação demográfica do Japão está um bocadito alterada, uma população extremamente envelhecida, e acho que isso é um dos fatores para eles quererem se abrir ainda mais para o mundo exterior. E sem dúvida nós portugueses, no nosso caso agora sim, os portugueses, acho que poderemos vir preencher esse vazio que se está a criar lá no Japão. Sim, por uma questão demográfica e também por uma questão eles precisam dos profissionais estrangeiros nas suas empresas e nas suas estruturas académicas, universitárias, politécnicos, investigação, etc., para conseguirem internacionalizar-se. Os japoneses não chegam para que a economia japonesa se mantenha, basicamente é isso. Exato. Então, e quando andavas por lá, foi num contexto mais de passeio, como é que sentiste que é a língua japonesa no dia a dia? Porque é assim, eu sei, tu sabes, se calhar quem está a ver-nos não sabe, aprender japonês e depois usar o japonês no dia a dia são coisas diferentes. Então fala lá disso. Na altura, quando fui para o Japão, eu confesso que ainda não tinha conhecimentos, posso dizer, nem conhecimentos intermédios tinha, só sabia o básico dos básicos. E na altura senti um grande handicap, porque apesar deles serem extremamente tenciosos, cuidadosos, havia sempre ali uma falha na comunicação. E na altura, lamento, quando lá fui, não saber mais conhecimentos acerca da língua. Mas pouca experiência pequena que tive lá deu para perceber que foi, por mais pequeno que foi extremamente maravilhoso. Conseguimos interligar com uma cultura diferente da nossa. Foi isso que me fascinou. Na altura, lamento não saber, lamento não saber mais coisas sobre o japonês, da língua japonesa, mas agora, quando estas como é que eu hei de dizer? As restrições todas. Estas restrições, exatamente, essa palavra, estava-me a falhar. Sim. Agora, quando estas restrições aliviarem e eu tiver possibilidade de voltar lá, com certeza vou dar um uso totalmente diferente da linguagem e conseguir integrar-me ainda mais na cultura deles. Sim, essa é uma coisa que eu noto, sobretudo ao nível das consultas dos viajantes, de quem está a planear uma viagem. Ok, há várias coisas que fazem as pessoas ficarem, ups, eu não fazia ideia disto. Uma delas é
meus amigos, os japoneses não falam outras línguas. acho que podemos establish aqui que não é um exagero dizer que no Japão, a menos que vocês subcontratem um guia, um intérprete, alguém que esteja com vocês, a menos que isso aconteça, vai ser extremamente raro encontrarem pessoas que são proficientes a qualquer outra língua, que seja uma língua em que vocês podem contactar, do género o inglês, ou o espanhol, ou o francês. Então, saber japonês, saber língua japonesa, de facto, abre muitas portas, porque senão ficamos sempre ali naquela dança esquisita dos símbolos e da linguagem, uma mistura entre linguagem e gestual. O que também tem a sua piada. É muito engraçado experimentar, ter a experiência direta de uma cultura quando somos virtualmente analfabetos a ela. Eu acho que nós descobrimos novas maneiras de nos entendermos com as pessoas quando essa limitação existe, mas ao mesmo tempo é um bocadinho frustrante e, portanto, o japonês faz falta. Mas eu penso que também foi isso que deu um cariz mais de aventura na viagem que fiz em 2019, porque de facto é um mundo novo, é uma cultura totalmente diferente, por mais que uma pessoa já leve ideias de que vai ser assim ou de outra maneira, o que seja, é sempre um choque, mas para mim foi um choque positivo, porque adorei simplesmente, e acho que o facto de ter adorado essa experiência contribuíram muito os japoneses em si, pela forma como agiram, foi impressionante, sem dúvida. E depois disso tiveste ainda mais motivação para desenvolver ainda mais na língua japonesa e... Acho que isso sim, foi o boost, sim, mesmo. Foi o boost, não é? Sim, eu sei. Exato. Eu costumo dizer às pessoas aqui no canal, quem segue o canal já ouviu eu dizer isto montes de vezes, que a minha primeira viagem ao Japão foi há mais de 10 anos. Oh God, I'm old. Foi em 2009. Portanto, 10 anos antes da tua. Portanto, e eu quando voltei do Japão eu lembro-me claramente, até porque eu escrevi no meu caderno e nos diários e não sei o quê, tipo, isto vai ser o resto da minha vida. Eu para entender isto, este mundo, esta cultura, eu vou precisar do resto da minha vida. Tipo, descobri, porque isto vai ser um caminho de aprendizagem infinita. Descobri que vou ter sempre alguma coisa a descobrir aqui. Então sim, eu acho que muita gente, depois de voltar do Japão, é que fica a perceber o quanto pode mergulhar naquela língua e naquela cultura e o quanto aquilo pode ser um caminho de aprendizagem infinita. Mas fico contente que a tua experiência depois também tenha dado a oportunidade de concentrar-te mais na aprendizagem da língua, porque agora podes ajudar as pessoas a aprender japonês também. E o que Sem dúvida, abriu novos horizontes. Exato. E o que é que tu achaste, depois de continuares a vir cá e aprender língua japonesa, o que é que tu achaste, ou o que é que tu foste percebendo que são as dificuldades e ao mesmo tempo como superar essas dificuldades de passar do nível básico para a frente? Porque há ali um grande degrau, não é? Há ali um grande degrau entre o básico e o intermédio. Fala um bocadinho desse degrau, porque eu acho que a maior parte das pessoas não tem essa experiência. Sem dúvida, sem dúvida. Se estivermos a falar do Japanese Language Proficiency Test, nota-se grandes diferenças, como é óbvio, de nível para nível, mas há um grande upgrade do quarto para o terceiro nível. Uma pessoa, quando chega ao quarto nível, e claro que para quem não está ciente, o quinto nível é o nível mais baixo e o primeiro é o nível mais alto. Mas quando nós nos apercebemos que já conseguimos falar qualquer coisa de japonês, já conseguimos articular frases, escrever bem, que é quando chegamos ao fim do quarto nível, passamos ao terceiro e é um choque brutal, porque pensamos, não, isto não vai correr mal, porque é totalmente diferente, são pontos gramaticais, é mais uma série de kanjis que entra no meio das conversas, fica difícil, mas foi o que também na altura a minha professora disse, a professora japonesa, que os japoneses têm que ter muita força de vontade para aprender. Não basta só estudar 1 ou 2 horas por semana, ou que seja, não, é um estudo diário que requer mesmo muita dedicação, concentração, e à medida que vamos estudando também estarmos mergulhados no mundo japonês, ou nem que seja a ver notícias, ler, o que seja, basicamente é transformarmos a nossa vida, olhar para materiais, para pessoas, para situações do dia a dia e na nossa cabeça processarmos aquilo em japonês. Sim,
Eu concordo plenamente contigo. Focaste aí 2 pontos super importantes. O primeiro é incluirmos no nosso dia a dia a exposição à língua, até por causa das teorias linguísticas, como é que nós adquirimos uma língua estrangeira, não é? A maior parte dos linguistas concorda que o nosso processo de socialização primário e secundário é que nos faz adquirir uma língua, portanto estamos dispostos àquela língua constantemente. E nós não estando neste momento, e nem sequer podendo propriamente estar neste momento no Japão, também é mais ou menos por isso que eu voltava ao Japão 2 vezes por ano e basicamente passava meio ano lá, era para não perder a coisa, porque nós precisamos estar expostos à língua para não perdermos a língua ou para progredirmos nela. Esse é um ponto super importante. E o outro ponto super importante é a integração do kanji e a integração da conversação em língua japonesa, porque eu acho que uma das coisas que é mais contraproducente, eu não vou dizer errado, porque quem sou eu para dizer isso, mas é um bocado contraproducente ensinar língua japonesa utilizando alfabeto, acho que isso é completamente contraditório aos processos pedagógicos de aprender uma língua e aprendê-la com o alfabeto de outra língua, não. Os japoneses não têm alfabeto, portanto, se vocês estão a aprender japonês, esqueçam-se do ABC, isso não existe. Existe 2 silabários, hiragana, katakana, existe o sistema gráfico do kanji, que vem da China e dos caracteres da China. E é isso, e não o alfabeto. Portanto, acho que é super importante as pessoas que estão a aprender japonês abandonarem o mais rapidamente possível o alfabeto e mentalizarem-se que a nível de sistema de codificação visual têm que integrar um sistema de codificação visual diferente. E que, por causa de ser diferente, exige da nossa parte prática na caligrafia, cotidiana, todos os dias. E que isto é de tal maneira que os próprios japoneses esquecem-se dos kanjis, porque não os escrevem constantemente. Cada vez mais nós usamos, não é? Smartphones. Exato. Carregamos em botões e esquecemos da ordem e direção dos traços. Portanto, mesmo os japoneses esquecem-se disso. Como é que tu tens... Como é que tu tens feito isso? Como é que nos últimos 2 anos tu estruturas a tua progressão na língua japonesa? Estudo diário, prática diária, tem que ser, não há mesmo outra forma, não há outra alternativa. Eu gosto muito de estudar línguas, gosto muito de saber como as pessoas comunicam entre si, e na altura tentei incluir outra língua que o japonês. Uma língua europeia que até pensei que fosse acessível, mas não dá, porque o japonês absorve tudo à volta. Se uma pessoa não pratica todos os dias, nem que seja escrever kanjis, palavras, o que seja, nem que seja 15 minutos, 30 minutos por dia, uma pessoa vai perdendo, porque é muito à base de gráfico, de memorização visual. E pronto, estamos a falar de mais de 7.000 kanjis, salvo erro, é muita coisa. É óbvio que há uns que são mais utilizados, que são de fácil decoração, mas depois temos outros mais complexos que não são utilizados tanto no dia-a-dia. Kanjis que, tal como tu referiste, mesmo os próprios japoneses não sabem escrever, mas nós que estamos a estudar para este tipo de exames, e de certa maneira queremos aprender tal como é a língua japonesa, tal como tu disseste, kanji faz parte, não há outra forma a dar. É preciso praticar. Não há outra forma. Nós não queremos generalizar se vocês nos estão a ouvir, porque é assim, isto tem tanto de dificuldade como de orgulho próprio. Eu posso-vos dizer, e provavelmente o Filipe pode corroborar, que a primeira vez que vocês leem uma notícia no jornal, que os vossos olhos passam numa notícia no jornal e vocês percebem, eu estou a compreender o que está aqui. Dá outra satisfação, isso é. Sim. Isso, sem dúvida. Ou então quando vocês estão a ver um daqueles programas na televisão japonesa que tem sempre muitas letras a aparecer, é tipo, tem o narrador a falar, mas depois tem legendas a aparecer em baixo, palavras pop-up no ecrã. Quando vocês começam a perceber de uma maneira quase, isto está-me a acontecer e eu não acredito como, quando vocês percebem que estão a entender tudo o que está no ecrã de televisão, vocês vão ficar muito, muito orgulhosos de vocês próprios. Portanto, isso vai fazer... Depois dá logo uma satisfação impressionante. Sim, isso vai fazer tudo valer a pena. Portanto, sim, estudo diário, abandonarem o kanji e estudarem como pessoas que também estão a estudar japonês. Eu acho que é por causa disso que tu disseste, da nossa necessidade de estar diretamente expostos à língua. Eu não ensino japonês já agora, eu não tenho qualificações para ensinar japonês e faço outras coisas, que isto não dá para tudo, o dia só tem 24 horas. Mas arranjo outras pessoas para ensinar japonês. Mas o facto de queremos pelo menos estar expostos à língua, eu acho que faz com que muitas das pessoas que estão a progredir, pelo menos do nível intermédio para cima, também tenham vontade de ensinar. É uma progressão natural. Primeiro queremos ajudar outras pessoas a chegarem lá. E depois também queremos estar constantemente dispostos e motivados. Porque saber explicar as coisas a uma pessoa também nos ajuda a consolidar as nossas próprias aprendizagens. Então, eu identifico-me completamente com isso. Se ainda não sabemos quem é que vai entrar
para as aulas contigo, mas a coisa está em aberto, as pessoas podem contactar-te para estudar japonês contigo. No fundo é um bocado ter um sistema de senpai kohai, em que tu vais ser senpai de alguém. Exato. Eu acho que vai ser ótimo. Tu frisaste aí um ponto, porque um dos objetivos destas aulas é também haver muita interação oral. Porque tu referiste no início deste live que estudar japonês e falar japonês são coisas totalmente diferentes. Um destes objetivos destas aulas, aliás, é mesmo tentarmos dar o máximo no japonês, falar o máximo de japonês na aula, de forma que as pessoas comecem a interiorizar, a adquirir maneiras de conseguir falar o japonês. A forma de construir uma frase em japonês é totalmente diferente de uma forma de escrever, de falar em português. Sim, é diferente. Por isso, é um dos objetivos destas aulas era mesmo conseguirmos criar este ambiente de forma a que todos se sentissem à vontade e conseguíssemos praticar a leitura, a audição do japonês. Seria imprescindível. Eu acho que há dois tipos muito, muito distintos de pessoas que se aproximam da língua japonesa e que querem evoluir na língua japonesa em Portugal. Isto vem dos tempos de eu ter feito aquele inquérito à aprendizagem da língua japonesa, que já é para aí desde 2013 ou 2014, o que é. Portanto, os dados não estão propriamente atualizados, mas aquilo que... E a amostra ainda foi grande, foi quase 500 pessoas em todo o país. Então, aquilo que eu percebi naquela altura é que existem as pessoas que têm uma aproximação da cultura japonesa e do Japão, que é mais tipo tradicional, mais história e cultura do Japão. E depois tem aqueles que gostam muito de anime, gostam muito de manga, gostam muito de cultura pop japonesa. E nesse segundo grupo, até há pessoas que estão expostas à língua japonesa oral, mas não é o japonês que é usado no Japão no dia a dia, e é muito importante frisar isso. Aquilo que Estou sempre a dizer isso. É, não é? Mas vai sempre aparecer alguém que precisa de ouvir. Portanto, aqui está. Eu digo sempre, como é óbvio, quando eu digo que estou a estudar japonês, a primeira coisa que me perguntam é logo: mas tu deves aprender muito dos animes, do que seja. E eu, não, isso é a mesma coisa que estarmos a dizer a um japonês para aprender português a ver o canal Panda. Porque, boa comparação! Eu ia dizer no canal Panda, aquilo é vocacionado para crianças e falam de uma maneira que nós no dia a dia não falamos. É a melhor comparação que eu posso fazer. Não vão por aí. Há outras formas de aprender a ouvir japonês, sem dúvida. Podem sempre fazê-lo por entretenimento, se vocês gostam disso e vos faz feliz. Claro, sem dúvida. Go for it. Mas não, quando forem para o Japão, não vão falar assim com os vossos professores. Please. Eles iam gostar, de certeza que se iam rir muito, certamente. Eu acho que eles nem iam rir na cara da pessoa. Sabes aquela coisa que eles fazem, que é de guardar para dentro a reação? Eu acho que nem sequer ia transparecer. E essa é outra coisa, de guardar para dentro e das reações emocionais. É que quando nós aprendemos uma língua, nós não estamos só a aprender a língua, nós também estamos expostos a uma maneira de pensar, de raciocinar e até de sentir e de expressar emoções, que é radicalmente diferente. Então, uma das coisas que eu digo, porque eu não ensino língua japonesa, mas ensino história, antropologia, arte e património cultural, porque essa é a minha área de formação e de especialização académica. Então, quando a gente fala de conteúdos mais de história e de antropologia cultural, nós falamos muito disso, nós falamos de uma linguagem não verbal, de uma linguagem simbólica ou de códigos de comportamento em sociedade. Então, eu acho que 50 ou mais da comunicação em japonês é não verbal. Portanto, vocês aprenderem a língua japonesa é absolutamente fundamental para vocês desfrutarem de uma visita ao Japão, ou para vocês fazerem um intercâmbio, ou para vocês simplesmente entenderem mais da cultura japonesa. Mas outra parte que também é muito importante é começar a descodificar esses códigos não verbais que existem. E agora vem a juicy question. Quais foram as tuas descobertas e aprendizagens, ou mal-entendidos, ou coisas caricatas que já te aconteceram neste departamento? Porque quase toda a gente tem situações caricatas para contar. Várias, infelizmente várias, para vergonha minha. Não faz mal, vamos expor as nossas vergonhas todas aqui. O clássico de entrar num ryokan, por exemplo, quando eu fiquei, mas entrar com os ténis de rua, por exemplo. Dame! Zettai, dame! Exato.
totalmente mal, errado. Outra coisa que também aprendi no que eu tatami? Hã? No tatami? Sim, infelizmente, ao mal dos meus pecados. Mas, Okay. mais uma vez, não me chamaram a atenção. Pois. Mas pronto, lá está, é aquilo que estava a dizer, a linguagem não verbal. Ninguém disse, pronunciou, mas depois deu para perceber que ao fim de ter feito isso, deu para perceber, ok, fiz porcaria, não deveria ter feito isso. Sentiste um baca gajinho. Sem dúvida. Todos nós, todos nós. Outra coisa que também me aconteceu com frequência e que desconhecia completamente é que ao estarmos numa loja de conveniência, numa combini, ao pagar, existe sempre um recipiente onde nós deixamos o dinheiro. Eu, feito português, não. Eu deixava o dinheiro, era nas mãos das pessoas. Até eu perceber que não. Totalmente errado. Também não é assim. Okay. Aquilo está lá por algum motivo. Eles ficam extremamente nervosos com essa coisa do contacto físico direto. Sim. Exatamente, exatamente. E o objetivo era sempre... Eu, por acaso, sempre reparei que aquilo estava lá, né, em todos os balcões. Mas vai daí deixar ali o dinheiro, nunca me passou pela cabeça. Até que, ao fim de não sei quantas vezes, é que reparo que as pessoas, os locais, estavam sempre a deixar lá o dinheiro. E eu, ok, então isso, se calhar é assim que se faz isto. Sim. Mas sim. E normalmente eles pegam no tabuleirinho, dizem em voz alta o valor do dinheiro que está lá, tipo, isso ainda, né? E depois dizem, dizem verbalmente qual é que vai ser o troco. É engraçado porque é uma espécie de autonarração daquilo que eles estão a fazer. E depois põem o troco no mesmo tabuleirinho, e depois dão o tabuleirinho à pessoa, ou põem o tabuleirinho na bancada. Portanto, o contacto é mediado pelo tabuleiro, não é um contacto direto. Exatamente. E eu, feito esperto, entregava sempre o dinheiro na mão. Isso é muito comum, sabes? Não foste só tu que fizeste, eu acho que muita gente. Porque a nossa cultura portuguesa, em particular as culturas latinas, valorizam muito o olhar nos olhos e o contacto direto. São sinais de transparência, são sinais de honestidade, são sinais de estar à vontade, dar-se a conhecer, não ter nada a esconder. O que na cultura japonesa é o contrário, é demasiado agressivo, demasiado frontal. Pronto, sim. Eu consigo imaginar aqueles funcionários da Combini entrarem em curto-circuito nas cabecinhas dele. Mais um. Sim, exato. Não devia ser o único. E mas em pronto, relação ao... Diz. Não, e podia referir a outras coisas, mas não, estas chegam por agora, se calhar depois posteriormente falamos noutras. Temos que guardar vergonhas para mais tarde, partilhar. Exatamente. Há uma série delas, As por vergonhas isso. são como as cerejas, mas têm que se ir dando aos pouquinhos. Então, em relação à experiência do ensino, já tiveste a experiência de estar a guiar alguém na sua aprendizagem da língua japonesa ou vais agora atirar-te de cabeça no projeto cultural? Já tive a experiência, de facto, de ensinar de uma forma bastante básica o japonês a duas pessoas. Agora, num projeto desta envergadura, seria a primeira vez que eu iria entrar. Obrigada por nos chamares um projeto desta envergadura, que é feito a partir da sala da minha casa. Não deixa de ter o seu valor. Sim, parece que não. Eu no outro dia estava a ver as estatísticas, eu agora vou dar um bocadinho boost myself. Mas eu estava a ver, nós já estamos quase em 10 mil pessoas a seguir a plataforma, pelo menos no Facebook. 10 mil pessoas em Portugal ligadas à cultura japonesa. Eu acho que é fixe, não sei. Eu acho que é de valorizar e muito. Eu acho que é fixe. Pronto. E também, pelos vistos, há pelo menos umas 800 e tal pessoas que me seguem no YouTube também. Olá, obrigada. Não sei porquê, mas fico feliz, não desistam de mim, por favor. Sim, isto parece que não, mas junta gente. Eu acho que o futuro é isto, sabes? Eu tenho um bocado, estou-me a armar em cota aqui, mas tenho um bocado de pena de quando eu estava na faculdade não ter havido assim nada, porque não havia mesmo nada. Havia aqui a Embaixada do Japão, que de vez em quando fazia algumas coisas, mas não havia nada que fosse. Onde é que estão as outras pessoas? As outras pessoas que estão a aprender sobre o Japão? Onde é que elas estão? Eu não sabia. Sentiste um bocado isso quando estavas a começar a estudar japonês? Sem dúvida, sem dúvida. Aqui em Portugal. Sim, aqui em Portugal. Sem dúvida, porque se formos a ver bem, não existem assim
ou se existem, estão muito espalhados e não existe um meio, uma plataforma que consiga unir os portugueses que estudam ou que estão a estudar para o japonês, para o exame de proficiência japonesa. É verdade, específica para o GLPT acho que ainda não existe. Pá, e eu também não vou começar isso, que isso é outra guerra. Mas eu acho que faz falta, sim. Devido ao coronavírus, os exames que eu fiz anteriormente foi em Edimburgo e em Salamanca. Pois foi. Em Salamanca não, em Santiago de Compostela, peço desculpa. Pois foi. E, por exemplo, em Edimburgo existe mesmo uma comunidade vocacionada só para o exame, de troca de ideias, partilhas, ou seja, há uma união. E aqui em Portugal, até conhecer o vosso projeto, eu andava um bocado às aranhas, entre aspas, porque eu queria consultar a informação, nem precisava de ser informação sobre o exame de proficiência, mas qualquer coisa sobre o Japão, curiosidades, o que seja, textos, informações, e até encontrar aqui esta página no Facebook, não havia grande oferta, e de facto acho que o projeto que tu estás a criar, e que estás a criar já há muito tempo, eu acho que é ótimo para poder unir não só os simpatizantes pela língua japonesa e pela cultura japonesa, mas também as pessoas que estão a tentar aprender e investir neste curso. Até porque as solicitações vêm muito das pessoas, percebes? Por exemplo, nós temos sistematicamente recebido coisas como eu quero pôr... Normalmente são pais ou irmãos mais velhos, até porque os miúdos agora já não usam Facebook. Por isso é que estamos a desenvolver o Instagram também. Agora, TikTok, esperem lá que eu não consigo estar em todo lado ainda. mas talvez TikTok, não sei. Mas muitas vezes são mensagens de Facebook de género, o meu filho é doido por anime e manga e quer aprender, ou a minha filha desenha muito bem e quer aprender mais sobre o Japão e a cultura japonesa. E então eu percebi, para além das coisas da arte, da cultura e da história e das viagens ao Japão todos os anos, se calhar era bom tentar contactar pessoas que consigam ensinar japonês, ou pelo menos estudar com esta gente que lá está. Vem muito das solicitações, são as pessoas que entram em contato com o projeto e fazem sentir que há falta num determinado setor e depois eu vou à procura das pessoas para desenvolver esse setor. Pronto, então, nós não sabemos ainda quem é que vai querer falar mais contigo em relação à língua japonesa, mas Filipe, usei o teu tempo de antena, os teus 3 minutos mais ou menos de tempo de antena, coisas que tu queres dizer às pessoas sobre aprender língua japonesa estando em Portugal. O que é que elas precisam de saber? Ou os seus filhos, enteados e amigos precisam de saber? Para aprender a língua japonesa requer tempo, requer dedicação, esforço, mas vão perceber que no fim vai ser recompensador, e eu acho que, tal como já referimos neste vídeo, eu acho que aprender a língua japonesa vai abrir muitas portas. Já está a abrir muitas portas nos tempos que correm, e acho que a tendência vai ser abrir cada vez mais no futuro. Eu acho que, lá está, não só pelo gosto, mas eu acho que aprender a língua japonesa vai trazer muita vantagem no futuro, sem dúvida. Sim, e quem está aí, vou acrescentar, só para finalizar, e quem está a pensar em coisas como o que é que vai fazer com a língua japonesa em Portugal, para além de haver muitas aberturas de mercado de trabalhar, quer em Portugal, cada vez mais. No resto dos PALOP, o Japão tem imensos investimentos em África, em países PALOP, e precisa de gente qualificada em português e em japonês, e o governo do Japão dá bolsas de estudo, que o governo português não dá da mesma qualidade. Notem isso. Nunca é demais frisar. Vocês podem ter uma bolsa de estudo de um governo de um país que não é o vosso, que paga os vossos estudos e ainda pocket money, e vocês podem fazer licenciatura ou mestrado ou doutoramento ou pós-graduação pago pelo governo de outro país. Eu sei que isto é mind-blowing porque nós estamos num país que não investe na educação, mas é verdade. O que é que vocês precisam para serem qualificados para esse concurso? Porque existe todo um processo de concurso. Ele é complexo, mas é fazível, e ter proficiência em língua japonesa é um critério, digamos que é um critério que tem peso nesse processo de candidatura. Portanto, sim, é muito peso. Portanto, é mais
motivação. Só para vos dar a ideia, a entrevista que eu fiz em 2009 e que resultou no meu estágio no Ministério dos Negócios Estrangeiros no Japão, isso foi um critério que teve imenso peso. E eu nunca, sendo uma daquelas estudantes do ensino superior completamente falidas e pais sem dinheiro, não sei o quê, eu nunca teria ido ao Japão se não fosse o Ministério dos Negócios Estrangeiros a tratar de tudo. Portanto, sim, e abriu-se aí uma possibilidade, um caminho de vida. Olha, muito, muito obrigado, Filipe. Eu vou estar acho que não vai precisar de muita edição. E não se façam estranhos, tu, Filipe, também não te faças estranho. Vamos ver se quem tiver a ver aqui esta entrevista quiser aprender japonês com o Filipe, força, contacte-nos, eu encaminho as pessoas todas para ele. E a partir já de maio, agora, vamos começar a estudar japonês. E depois, se quiserem, podem estudar o verão todo. Todo. Isto, quando mais vocês têm mais tempo livre, é melhor, que é para entrarem logo de cabeça. Sem dúvida. Obrigada, Filipe. Até à próxima. Nada. Beijinhos para o pessoal. Até uma próxima.